Oi, eu sou Dili Malvari. E eu sou o Pedro Gouveia, nós somos do NCAV. E nós vamos falar sobre nossa experiência no Rio to See. Vamos lá. A Rio to See aconteceu dos dias 11 a 16 de abril, aqui no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes. E ela é o maior evento de criatividade da América Latina. A gente também tem que agradecer ao NCine. A gente conseguiu os ingressos por um sorteio que teve no Instagram, então muito obrigado. Obrigada. E os sorteios foram para os dias 15 e 16, que foram os dias que a gente foi, sábado e domingo, porque eram os dias do audiovisual, pelo que eu ouvi falar. A gente tentou pegar o máximo de coisa relacionada ao audiovisual que tinha lá, pra poder trazer aqui pra vocês e vocês ficarem por dentro de tudo. Mas a gente tentou fazer o máximo, a gente fez o máximo. A gente não queria deixar de registrar pra vocês um pouco disso, porque muita gente de cinema não tava sabendo desse evento, né? E eu acho importante a gente divulgar ele, inclusive, pro Rio to See 2024. Já tá à venda. Olhem a pré-venda que vale muito a pena, né? Mas é uma qualidade muito boa que eles fazem. Muito bom. A gente chegou bem cedo, no dia 15, né? E a gente logo foi no stand da Fijan, que foi um dos primeiros stands que a gente viu. Lá foi bem legal, a gente entrevistou o cara que vai poder falar um pouco melhor de como foi essa experiência. Oi, a gente tá aqui com André Monteiro. E a gente tá aqui no stand da Fijan e a gente tá aqui pra saber mais ou menos como funciona o esquema deles, o que eles quiseram trazer pra cá, o que eles propunham trazer pra cá. Como funciona o stand aqui? O que vocês queriam trazer pra esse evento? Como o evento é um evento focado na indústria criativa e tem uma grande pegada de audiovisual, a gente tem um mini estúdio onde nós temos uma ativação, que na verdade é uma brincadeira, juntando animação com técnicas de filmagem em chroma key, onde a gente cria 3 camadas. Uma camada fica ao fundo, a outra camada é o próprio visitante que vem aqui para o estúdio e a gente capta em tempo real pela câmera. E uma outra camada representa uma unidade móvel do Senai, que é a unidade que leva a educação profissional para diversos setores com uma forma muito prática e eficiente, porque são unidades móveis. Então o visitante vem, participa dessa brincadeira, onde ele é levado pela unidade móvel para um futuro, para algo que ele deseja, né? Na impossibilidade de fazer todos os futuros possíveis, aproveitando que o evento é focado no audiovisual, a gente leva ele para um palco, onde ele é reconhecido, premiado, vem os paparazzi, tiram fotos e por fim ele recebe o Oscar. Então, na verdade, é uma brincadeira, ela é uma brincadeira simbólica, é uma metáfora, mas que está sendo muito bem recebida pelos visitantes, pelos jovens e de todas as idades. Obrigada. Logo depois a gente foi no stand da Globoplay, também foi muito legal, a gente conseguiu entrevistar uma funcionária que estava lá fazendo e vamos mostrar para vocês como é que ficou essa entrevista. Qual é o seu nome? Eu sou Letícia. É um prazer ver você. Você pode explicar um pouco pra gente sobre o stand aqui da Globoplay? Sim, então, a gente tem o nosso stand, que é para pessoa descansar, a gente tem umas cadeiras, carregadores, a gente também tem a nossa roleta que gera brindes. E daí ela é como se fosse um Big Fone. A gente toca um alarme e a galera corre pra poder brincar e ganhar um brinde. E a gente também tem a nossa foto de estúdio. E daí cada pessoa ganha uma fotinha assim impressa. Ai, que linda! Linda, né? E daí a outra coloca no nosso mural pra sua história ficar gravada. Histórias brasileiras. Tá? Então a gente pode participar de tudo? Sim, de tudo. De tudo. Tá? Só ficar ligado no alarme da roleta pra poder brincar. Eu vou rodar essa roleta. Sim! Vou rodar. Então, muito obrigada mesmo. Nada. Outro stand que tinha coisa de foto que eu adorei foi o da TikTok, porque lá você escolhia uma foto, você tirava uma foto na hora e eles faziam um cover álbum seu. E era incrível a qualidade, era incrível das fotos e eram fotos desse tamanho. Nem tanto, era foto um negócio Não, assim. era desse tamanho. Meu Deus do céu, não tem noção. Você vai me agredir, quer fazer de novo? Outro stand que a gente foi o de Maricá Filmes, que foi muito legal, né? Sim, foi bem legal, a gente ganhou um papelzinho. Eles são um streaming, né? E eles falaram, tem essa possibilidade, né? De artistas independentes, produtoras independentes, colocarem os seus filmes nesse streaming. No streaming, é um streaming gratuito, então, qualquer um pode acessar. É mais um jeito do cinema brasileiro crescer ainda mais. O que eu achei muito legal. Achei bem interessante. Mas, na real, o primeiro stand que a gente foi, que eu adorei, é o stand que eles fazem, o glam boot do Globo de Ouro, do Oscar. É ficou muito igualzinho, ficou igualzinho. Eles faziam um vídeo que basicamente é uma mão robótica e põe tudo em câmera lenta, então é bem legal, joga vento. Vocês vão ter um trecho do meu vídeo. Para de bater na tela.
Inclusive, quero agradecer a Sedai, que toda hora tinha um cara passando pra dar aguinha de graça, geladinha, coisa maravilhosa pra um evento. Muito bom, eu tá? Eu amei, tá? Outra coisa também que estavam dando grátis era café, e aquilo salvou a minha vida. Eu quero deixar meus caros agradecimentos ao café grátis. Agora eu vou falar um pouco pros nerds de câmera e pra todo mundo que gosta. No meio da palestra eu vi que tinha um cara que tava usando uma FX30 e eu fui atrás desse cara porque eu queria entrevistar ele pra saber quais equipamentos ele usava pra esse tipo de evento. Então, vou deixar a entrevista aí com vocês. Eu fiquei babando nessa câmera. Então, por que você escolheu exatamente essa lente, essa câmera? Tem que ter um gimbal, né, para fazer qualquer tipo de gravação nesse estilo. Depende muito, cara. Hoje, com a tecnologia que a gente tem e com tudo que a gente consegue adquirir, essa câmera, por exemplo, que é uma FX30, ela já tem uma estabilização digital que dá um cropzinho, a imagem corta um pouquinho, mas já consegue segurar na mão ali e consegue fingir um gimbal, pelo menos. Mas a questão da escolha do equipamento vem muito da atualização da tecnologia, né? De quem trabalha ou não com isso. Então vem muito de uma escolha pautada na novidade, né? Então isso aqui é um lançamento recente da Sony que busca batalhar com outras câmeras do mercado, que busca fazer umas coisas bem novas, né? Você grava todo o arquivo em 4K mesmo? Tipo, tem cartão para isso, para fazer um evento todo em 4K? Tem. Aqui a gente está com uma estação de logagem. A gente está pela Filmart, essa produtora que está com cerca de 30, 40 pessoas nessa produção. Então a gente tem uma estação de logagem, uma estação de edição de vídeos, uma estação de edição de fotos. Então tem toda uma estrutura, né, que está preparada para isso. Então vai subir lá mais de 30, 40 teras de material até o fim do evento. Tá bom. Muito obrigado, tá? Valeu, querido. Valeu, bom evento. Obrigadão. Uma das primeiras palestras que a gente foi a Masterclass Arte de Receber Feedback no Audiovisual. Com a Juliana Soares, né? Juliana Soares, sim. E foi muito legal, tipo, ela ensinou, basicamente, contou a experiência dela, na verdade, de como foi pra ela chegar onde ela tá. Porque ela recebeu muito não, como muita gente do audiovisual. Acho que todo mundo muito comum. E a gente sempre vai receber muito não. Vai receber muito não, a gente tem que saber como lidar com esse não. Ela estava falando basicamente como levar esse não como uma forma de autocrescimento do que como uma forma de autodepreciação e de desmotivação do seu trabalho. Como usar esse não a favor de te impulsionar pra frente. O segundo painel que a gente foi com a Teresa Gonzalez, que é o Talking de Escrita Criativa. A Teresa, pra quem não sabe, é da Paramount. E é um painel que eu especialmente... Ela tava maluca pra ir nesse painel. Eu tava muito animada, eu amo tudo que a Paramount faz. Foi muito legal, então eu tava muito empolgada com isso. E a gente enfrentou, assim... Foi enorme. Furacão. Enorme. Raios. Quem que tava atrás da gente? Tinha uma pessoa... Thiago Fragoso estava atrás da gente. A gente estava na frente, a gente entrou primeiro que ele. Licença. Gente como a gente. Nessa palestra, ela contou um pouco da experiência dela, né? Ela, se não me engano, ela é uma das que tá à frente da Paramount aqui do Brasil, né? Sim. E ela tava falando também sobre mesa de roteiro, que eu achei muito importante. Como os projetos eram ou vetados ou aprovados, e eu adorei cada segundo daquele painel, pra mim foi incrível. Uma outra palestra que a gente viu foi a Masterclass, o desenho da cena, com Lucas Paraíso, né? E foi muito legal, ele falou muito sobre não só a construção da cena em si, e das cenas no caso, mas também sobre a relação que elas têm diretamente com o personagem, com a produção. Ele falou muito sobre problemas que dá envolvendo a produção, tipo, você programa uma cena pra tal local, só que chove, e você tem que lidar com isso, você não manda no meio ambiente, você tem que se reestruturar, se reinventar. Ele falou muito sobre isso e também falou muito, muito bem sobre a relação entre os personagens e a cena, e o conflito, e como essas três coisas acabam se correlacionando. Foi uma palestra que eu acho que valeu muito a pena ver. Eu queria muito que todo mundo tivesse tido a oportunidade de ver, porque foi muito bom. Outra palestra que a gente foi no segundo dia, que foi a palestra do Manual do Mundo, como usar a inteligência artificial para melhorar a sua produção de vídeos. Sim, com o Iberê Tenório, inclusive, do Manual do Mundo, né, do canal. Inclusive, a gente conseguiu entrevistar ele vai explicar mais ou menos, simplificar, né, o que ele falou na palestra. Então, quem melhor que ele para falar sobre a própria palestra? De cinema da Veiga de Almeida. Eu queria saber o que você pretende falar nessa sua palestra, quais são as suas expectativas para o dia de hoje. Legal, o que eu vou falar hoje é sobre como o Manual do Mundo está encarando esse movimento de novas inteligências artificiais que estão surgindo. Tem muito app aparecendo, muita ferramenta para audiovisual, que ao mesmo tempo é muito bacana porque ajuda a gente a trabalhar, mas ao mesmo tempo ela substitui o nosso trabalho. Então como que a gente encara isso, né? Como que
isso entra no nosso fluxo de trabalho, quais são as perspectivas que a gente tem para o que vai acontecer e como a gente pode se preparar para um momento em que grande parte das nossas tarefas vão ser feitas por um robô, né? A ideia é essa. Substituir a gente, né? Eu espero que esse movimento seja lento o suficiente para a gente conseguir se adaptar, saber usar e se adaptar a essas novas realidades, porque a gente sempre conseguiu se adaptar ao longo da história. A questão é, qual é o meu medo? O quão rápido isso vai acontecer para a gente conseguir ter tempo de assimilar todas essas mudanças, né? Então, isso deixa um pouco de orelha em pé e como que a gente vai lidar com todos os problemas que vêm de deepfake, né? E tudo que pode aparecer. Tá bom, obrigado, viu? Obrigado. Logo depois disso, a gente já foi direto correndo pra fila, que ia ter o lançamento da segunda fase do Porta Cinematic Universe, do Porta dos Fundos, que era, acho que a palestra mais aguardada do dia. Então eu falei, vamos chegar lá 1h30 antes pra gente ficar bem perto. Quem agora era fangirl? E a gente ficou bem perto, então deu certo. Eles falaram que não podiam anunciar a fase 2, como se fosse a Marvel, né? A fase 2 do Porta, porque já tinha contrato assinado e tudo, mas eles podiam falar da fase 3. Aí que eu não sei, eles são bons atores, então eu não sei se eles estavam brincando ou se eles estavam falando a verdade. Fiquei meio confuso, mas eles estavam vendo o feedback da galera pra ver... A gente aprovava os projetos? Sim. Obviamente foram aprovados. Foram aprovados muito bons projetos. Eu gravei algumas coisas, tirei foto de alguns projetos. Próximo filme, eles fizeram um filme paródia, acho que do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, do A Baleia, os filmes do Oscar, né? A Baleia... Que se chama O Grilo. O Grilo, né? Que é tipo o inverso, com Rafael Portugal. Teve o do Triângulo da Tistreza. Triângulo da Tistreza, muito bom o nome, muito criativo, muito criativo. O Detetive dos Bolas... O Detetive do Bola Azul, como é que era? Era isso? Tá faltando também o Detetive da Bola Azul. Hobbit e o Senhor dos Anéis, Colares, Cordões. E tem um também que era da Sedai. Eu vou estar mostrando todos aqui que eu tirei foto. Ou se eu não tirei, eu vou achar foto, vai estar todos aqui. Mas enfim, foi uma palestra muito legal, muito divertida. Você gostou? Foi sim. Foi muito engraçado. Pra mim foi a melhor. Adorei. Foi a melhor. Foi Deu muito pra bom. descontrair. E a gente conseguiu lugares bons, porque a gente foi mais cedo. Foi tudo bem legal. Foi. Quem ficou muito feliz com isso. Fiquei muito feliz. A última palestra que a gente foi a palestra que eu mais gostei, assim, de longe. Você Nossa, sabe disso. os olhos brilhavam, ela notava a coisa. Ficou maluco. Foi o Masterclass, a lógica por trás do piloto com o Maurício Riso. E, assim, eu amei. Sim. Amei. Foi boa. Basicamente, a gente teve como se fosse 2 aulas em uma. A gente teve uma aula sobre roteiro e principalmente sobre o subtexto de dentro do roteiro, que é algo muito importante na hora da criação do roteiro, que você bota diálogos. A gente teve muita aula sobre diálogo, que foi muito importante. Ele falou também, desculpa interromper, ele falou também muito sobre a criação do personagem. Porque no piloto você precisa apresentar sobre o que a série vai ser já no piloto. E sempre deixar com gosto de o que vai acontecer depois, né? Ele também deu o exemplo do Breaking Bad, que é um piloto que acontece com cenas do futuro. E como o personagem chegou ali? A gente mal conhece ele, a gente não sabe como ele chegou até ali. E é isso que atiça as pessoas a verem a série. Acontece isso em várias séries, utilizando a mesma coisa também. Uma coisa que eu achei bem legal foi porque ele usava a plateia, tipo, pra responder perguntas. Sim, ele interagia muito com a gente. Sim. Isso foi um ponto muito positivo. Foi a única palestra que eu vi tanta interação. Foi. E foi muito legal também porque ele usava exemplos, ele mostrou, pegava vídeos, usava exemplos pra gente poder realmente entender, ilustrar o que ele estava falando. Foi muito legal. Ele passava o vídeo e depois ele perguntava, então, o que vocês acharam? Como essa personagem é, essas coisas. Foi muito bom. Então, foi uma aula de roteiro, foi uma aula de criação de personagem, foi uma aula de diálogo, foi uma aula de subtexto, de como inserir subtexto em roteiro, em personagem, em criação de mundo. Então, foi uma aula de muitas coisas. Foi, assim, uma palestra incrível, imperdível, e a gente conseguiu conversar com ele depois. A Júlia ficou tão maluca que a gente esperou. A gente finalmente conseguimos entrevistar o Maurício Riso. E ele foi muito simpático, foi tudo muito legal. Eu fiz umas perguntinhas pra ele, pra ajudar todo mundo, porque o piloto é uma coisa muito importante pra alunos de cinema, porque é basicamente onde a gente tem que acertar. Sim. Oi, eu tô aqui com o Maurício Riso no último dia de cobertura pro Núcleo de Cinema da Veiga, e eu quero fazer algumas perguntinhas pra quem não veio. O que você considera um bom roteiro? Um bom roteiro que eu considero é um roteiro em que a história ela esteja muito bem engatilhada, assim, né? Com cada cena fazendo uma relação de causa e efeito. Isso que é o que mais para mim define uma boa história, entendeu? E o que você acha necessário na construção de um bom piloto? Bom, tem que ver 2 horas aqui para entender, mas de qualquer forma tem alguns itens, né?
uma boa apresentação de personagem, um bom teaser, que é aquela cena que abre, né? Você tem que ter a questão que eu acabei de falar, das trilhas bem encadeadas, uma apresentação do cenário, o incidente citante, uma série de coisas e uma cena gancho no final para você capturar o espectador. Já tem alguma noção de quando vai sair sua Masterclass dessa aula de hoje? A Masterclass é essa. A O curso vai ser provavelmente segundo semestre. Aí, E que conselho você dá para os estudantes que estão fazendo seu primeiro piloto? então, eu acho que é se formar, assistir também, assistir muito piloto. Pega todos os seriados que você gosta, assiste bastante o piloto, que você vai começar a notar que existem alguns clichês que se repetem. Né? Muito obrigada. Inclusive, a gente tem sempre inscrições abertas, nós temos portas abertas para todo mundo que se interessa, não precisa ser necessariamente de cinema, mas precisa. quem é de cinema, quem é de publicidade. Sim, sim. Tá, A gente faz muito aberto. aqui normalmente as gravações no Campo da Barra mesmo, mas a gente aceita todo mundo. Estamos sempre aí na pós-produção, pré-produção, na produção. Estamos de portas abertas para quem quiser participar. E foi uma aula super legal e com certeza a gente tá usando mais isso. Então, eu acho que no geral as palestras foram ótimas. Eu queria ter ido em todas se desse, mas realmente a gente tem que escolher. Isso que é Sim. triste, eu queria ir em todas. Não dá para fazer tudo, mas a gente queria muito fazer tudo. A gente também queria muito ter ido nos outros dias, foi uma pena a gente não ter conseguido. Foi uma pena. Mas os dias que a gente foi, a gente aproveitou muito. A gente Sim. saiu de lá tarde, a gente chegava cedo, saía tarde. A gente conseguiu, nesse meio tempo, gravar esse vídeo aqui. Depois, posteriormente, a gente conseguiu gravar esse vídeo aqui. E a gente lá conseguia sempre um espaço pra tentar gravar alguma coisa pra mostrar pra vocês, pra divulgar isso. Foi incrível, a experiência na Rio TC foi incrível. Foi Eu espero que a maravilhoso. gente possa voltar ano que vem. Ano que vem a gente volta. Ano que vem a gente volta. Vamos lá. Foi só o primeiro vídeo que a gente tá produzindo, a gente pretende produzir mais, mas a gente também precisa também de pessoas interessadas pra produzir mais. Sim. Então, por favor, se você tem interesse em participar, em criar programas com a gente, encontre a gente aqui no estúdio e manda mensagem Ganha pra hora gente. complementar também. É importante, Ganha tá? hora complementar, uma coisa que é muito importante, todo mundo esquece, hein? E ganha o mais importante, que é o portfólio. É, o Inclusive, portfólio. Vem aqui, produtor. E a gente quer, nosso Vamos produtor agradecer. de hoje, Palmas. Chega aqui com a gente, o Vinícius, agradeceu muito a ele, ajudou ele bastante ajudou a gente muita aqui. gente, ele também tava lá, Tava lá também. ele tava lá. Foi muito bom, né? Foi bom demais. pode Foi falar. muito bom. Eu não achei que fosse ser tão bom quanto foi. Tá bom então, gente. Tchau. Um beijo, gente, até o próximo vídeo.